E aí, pessoal? Vamos começar agora outra aula. A gente vai continuar falando sobre vetorização, né? Falando sobre outras ferramentas do Corel. Aqui do lado esquerdo, né, nós temos ainda uma série de ferramentas. E aí, então, eu vou começar saindo da frente de vocês, para não atrapalhar. Só um segundo. Aí, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu tirar essas notificações aqui, que não interessam agora. Vamos lá. Então, nós vimos no vídeo passado ferramenta forma, né? Nós vimos a ferramenta de corte, mas só uma parte dela. Vimos a faca também, né? A borracha, zoom. Nós vimos aqui essas ferramentas de construção de linhas, né? Todas elas nós vimos. E nós não vimos mídia artística, nem live sketch, nem desenho inteligente. Vou começar com mídia artística, né? Para ver do que se trata. Então repare que aqui em cima, quando a ferramenta está ativada, nós temos algumas opções, né, de pincel, a forma da ponta pincel, ela sendo espalhador, tipo um spray, um calígrafo, um caligráfico, na verdade, e uma expressão. Então, por padrão, vem esse para definir aqui. E você pode vir aqui, tem algumas opções para você escolher. Aqui, por padrão, vem esse tipo de traço, né? E vamos usar primeiro ele. E aqui tem também a suavização à mão livre. Suavização à mão livre é o quanto você quer que aquele teu traço fique suavizado, fique limpo. Okay? Nós temos também aqui a largura da pincelada. E aqui dimensionar a pincelada com objeto. Também tem a caixa delimitadora que você pode utilizar. Então vamos começar aqui com uma pincelada para vocês entenderem como é que é. Tracei aqui a mão livre, com o clicando e segurando. E aí ele vai processar. Ó, depois que ele processou, ele colocou no formato que está pré-definido aqui. Começa limpo e vai... Começa fino, engrossa um pouquinho, depois ele vai afinando. Nesse momento eu posso escolher mudar também a pincelada, né? Então repare que eu mudo e ó, aqui também o tamanho. Eu posso mexer na suavização, só que aqui essa suavização aqui ela interfere quando está fazendo, quando ele está processando depois que você faz a pincelada. Então eu posso escolher com a ponta quadrada, né? Aumenta a dimensão. E aqui, ó, repare que dimensionar a pincelada com objeto, quando eu tiro, né, eu tenho aqui, eu consigo dimensionar assim, e aí eu coloquei de volta, e ele... Então aí eu posso escolher qualquer formato, né? Então mais para baixo tem outros, aqui mais grosso, e eu também posso mexer nos nós. Né? Eu venho aqui na ferramenta forma, e aí eu posso tirar, por exemplo, esse nó aqui, esse outro, aí aqui ele ficou um pouco estranho, volto ele, posso tirar esse outro aqui, e aí eu vou fazendo, posso também fazer ajustes nessa curvatura, ok? Então com essa ferramenta eu consigo criar algumas formas diferenciadas, com pinceladas, né? Então nós fomos primeiro com a pré-definir, aí agora eu selecionei
esse pincel. Reparem que aqui, quando eu fiz a pincelada, ele mostrou esse tipo de pincelada. Nós temos várias outras, eu posso escolher uma outra também. Ok? E aí você pode também escolher qualquer um outro, né, para você estar usando no teu layout, certo? Você muda a dimensão também, depois que faz, né? Pode fazer outros ajustes. O próximo é o spray, né, que é espalhador, que a gente chama aqui. Então você tem aqui também as predefinições, são bem coloridos. Você pode escolher para fazer, modifica o tamanho, modifica a forma como ele aparece, por direção, ó, a mesma direção. Quando eu troquei lá, aqui, ele, por padrão ele é aleatório, mas aí você pode colocar sequencialmente, por direção, como eu coloquei antes. E aí você tem algumas configurações que pode mexer aqui, ó, espaçamento entre eles, ok? Uma rotação, você pode inserir um ângulo, aí ele vai mudando o ângulo dele. Reparem que eu mexo aqui no ângulo, ele muda de posição. Ou seja, você tem várias possibilidades de mudar. Ok? A próxima é calígrafo. Aí você tem aqui essas poucas configurações, mas a calígrafo eu vou fazendo e aí ele vai criando uma pincelada como se fosse a ponta de uma caneta tinteira. Aí você pode mudar a angulação. Já está pronto, reparei, já fiz ali, o E vai se movimentar. Estou mudando a angulação e o Ezinho, com o Shift F2 eu já aproximei, ele vai modificando, certo? Aí você pode mudar a espessura, muito espesso, não aparece muito bem a letra. E essa letra que eu fiz, né? Você diminui a espessura e aí você consegue que ela fique mais visível. Ok? Então eu vou selecionar tudo aqui, Ctrl A para selecionar tudo, tudo mesmo, e aí eu vou deletar. Para continuar fazendo, né? Então eu vou pegar aqui agora a próxima, expressão. Então também tem algumas poucas ferramentas, eu vou fazer um risco aqui, e aí ele vai me dando, ele vai limpando a minha forma, né? Ainda com esse último selecionado, eu posso redimensionar a espessura do traço, né? Então pode-se fazer um rolamento na caneta, pode-se fazer uma inclinação na caneta. Então aqui, por exemplo, nós temos a caneta, eu fiz com caneta redonda, mas aqui eu posso fazer, mudar a angulação dela. E reparem, eu vou aumentar um pouquinho o diâmetro, que vocês não estão conseguindo ver. Olha só. Então, quando eu mudei para 40 graus, a ponta ficou nesse estilo. Ela ficou uma forma de elipse. Então, gera uma pincelada mais parecida com aqueles pincéis com a ponta quadrada, né? Aí eu posso mudar a angulação. Rolamento da caneta. Aqui nós mudamos a inclinação. Aqui é o rolamento. Então deixa eu mudar de direção aqui e aí ela ficou no outro sentido, né? Então aqui ela ficou mais vertical e nesse outro que eu fiz ela ficou uma inclinação um pouco maior, ok? Eu também posso modificar a cor. Então eu fiz o traço e escolhi uma outra cor. E uma coisa importante, eu vou botar aqui exibir aramado, que vocês podem perceber que esses traços que eu estou fazendo, eles são, na verdade, formados por uma linha.
quando a gente desenha com essa ferramenta, ele cria uma linha e ao redor ele faz um contorno ao redor, um contorno pré-definido. Por isso, quando eu uso a ferramenta Forma e eu clico na linha, os nós que aparecem para serem modificados são os nós do elemento da linha central. E aí eu vou aqui selecionando, o que eu faço? Se eu clicar na linha externa, eu estou selecionando a, a linha aqui, e aí aparecem aqui as configurações da ferramenta. Se eu clico na linha central, eu selecionei a linha, uma linha, não uma função, aquela função é onde foi criado essa curvatura, assim a linha. E aí reparem aqui em cima como eu tenho as funções para configurar a linha. Inclusive tem aqui até a opção fechar. Então, quando eu cliquei a curva fechada, ele fechou a curva. Ok? Então eu vou te fazer aqui porque eu não quero, não é isso que eu quero mostrar exatamente. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu vou selecionar o objeto de fora, a linha de fora, e vou em objeto, e aí eu vou aqui ó, em separar grupo de padrão linear, que é o Ctrl K. Então o que aconteceu agora? Eu separei a linha central da linha externa. E aí eu perdi a função que era antes, que era essa função de pincel, né, de pincelada aqui, que é a expressão. E aqui eu tenho uma linha separada, e vou botar aqui de novo exibir aperfeiçoado. A linha inclusive está invisível, mas se eu clicar com o botão direito aqui, escolho uma outra cor. Né? Lembre-se que eu, clicando com o botão, eu escolhi a opção, né, lá antes, primeiro vídeo, personalizar, acho que segundo, não lembro, personalizar, e eu clico com o botão direito, ó, botão secundário do mouse, definir cor de contorno, tá? Que por padrão aparece um menu, mas eu mudei para definir como cor. Então eu posso clicar aqui com qualquer cor, com o botão direito, que a linha vai ficar. Mas o que eu quero mostrar é que eu posso usar essa forma aqui, eu posso escolher e mexer nela, né, fora da configuração de ferramenta, da ferramenta, fora daquelas configurações pré-definidas, né? Eu posso vir, eu tenho a liberdade de mexer nos nós, e aí eu posso estar utilizando isso para fazer uma tipografia diferente, uma forma diferente, né? Aí fica o critério. E essa linha aqui eu posso descartar, porque ela não me serve, a princípio aqui não me serviu para nada. Mas aqui eu quero mostrar para vocês que com a opção aqui, por exemplo, como eu já quebrei, né? Eu chamo de quebrar, não tem mais aquela opção Ctrl K. Mas aqui tem, eu tenho que clicar na figura externa, na parte externa, menu objeto e aí separar grupo de padrão linear. Que o padrão linear é o que eu falei para vocês, é aquela linha central. Tá? Então vou selecionar tudo, Ctrl A, vou apagar de novo. E aí agora vamos passar para outro recurso. Então nós já vimos todos esses aqui. Aí agora vou passar para Live Sketch, que é ativado pela letra S. Então aqui eu vou fazer um desenho, vou fazer outro, vou fazer um aqui. Repare como meu desenho é maravilhoso. E o que ele está fazendo? Ó, ele está me possibilitando fazer desenhos com ele está fazendo uma abstração do desenho que eu estou fazendo. Ok? Então eu vou desenhar aqui uma forma aleatória, próxima de uma coisa arredondada, e aqui ele vai me dando uma limpeza melhor, né? Então eu posso também incluir curvas. Então se eu fizer aqui, por exemplo, um S meio estranho, ele vai suavizar para mim. Aqui eu posso modificar a distância das curvas. Então ele vai me dando algumas opções.
né? Aqui, por exemplo, eu posso melhorar a uniformização da curva. Aqui nesse botão eu posso criar curva única através de várias curvas. Vira? Eu juntei essa aqui com essa e ele criou uma só. Então eu posso mexer essa aqui com essa e ele criou uma coisa só. Com esse botão aqui, ele vai me ajudando a juntar as formas. Então ele te ajuda a trabalhar. Ó, eu juntei uma com a outra, né? Aqui eu vou juntar essa com essa. Ah, ficou ruim, ficou ruim. Desfazer. Aqui, por exemplo, agora eu vou pegar uma outra, vou pegar essa aqui com essa. E ele juntou numa coisa só. É uma ferramenta que te possibilita abstrair ou pegar um desenho teu e ajustar de acordo com o que ele acha que fique mais conveniente, né? Então facilita um desenho à mão livre, caso você queira, né? Então repare que para criar curva única eu habilitei esse botão aqui, certo? Então você pode visualizar, ele te dá a opção de visualização aqui, que é visualizar a curva obtida quando você esboça ela, ou não, né? Então, quando você desabilita e habilita, ele te mostra a curva anterior, né? Quando está habilitado ele te mostra a curva, quando ele está desabilitado ele não mostra, ok? E aqui também esse tempo ele ajusta o intervalo antes que a pincelada se ajuste e se torne curva. Então tu pode definir aqui em quanto tempo, depois que tu faz o traço, ela vai mostrar o resultado final. Então, a princípio é uma ferramenta que te possibilita desenhar com um pouco mais de facilidade, né? Então, se você não trabalha, por exemplo, você não tem uma mesa digitalizadora e trabalha com mouse, aqui ele pode te facilitar fazer, por exemplo, aqui pode tentar fazer Jean, e aí ficou maravilhoso. Ele abstraiu totalmente. Posso diminuir aqui, e será que eu consigo fazer Jean agora? Já melhorou, vira uma assinatura de médico. Então eu vou diminuir aqui para 1. Aí eu vou tentar fazer aqui. Aí já ficou mais próximo. Então você consegue regular através desse distância de curva qual é o nível de abstração que você quer para aquela forma que você está fazendo. Ok? Então essa é a ferramenta Live Sketch. A próxima ferramenta é desenho inteligente. Então aqui, por exemplo, se eu quiser fazer um quadrado ou um retângulo ou alguma coisa parecida, eu faço um esboço parecido e aí ele ajusta para mim. Eu faço aqui um círculo, aí ele vai e ajusta o círculo para mim. Sobre esse elipse, ele vai entender como elipse. Elipse, triângulo. Então eu vou conseguindo fazer desenhos com a forma aproximada do que eu quero. Então o Corel ele vai tentando entender qual é o desenho que você quer fazer. Então você tem aqui o nível de reconhecimento, pode ser médio, nenhum, fica do jeito que tu fez, ou o mais alto possível. O nível de suavização também, você pode escolher o nível, a espessura da ponta e o tipo de traço, para você já fazer, se quiser fazer um traço em forma de pontos, em forma de tracinhos, e ponto e traço, você tem essas opções aqui. Então essa é uma ferramenta bem interessante para poder te ajudar a criar formas mais, mais certinhas, né? Mas se você não quiser, por exemplo, utilizar a ferramenta retângulo ou a ferramenta círculo ou polígono, ou fazer uma elipse através da ferramenta elipse, na verdade, você escolhe fazer essa mão livre aqui, ok? Então, passando agora para a próxima ferramenta,
que é, eu vou selecionar tudo aqui, que eu não quero, né, que fique suja a área de trabalho. Então vou agora partir para a ferramenta retângulo, apesar de ter mostrado ela anteriormente, e eu vou mostrar agora algumas coisas que a gente pode aproveitar dessa ferramenta, né, para vocês utilizarem melhor. Olha, então eu vou selecionar aqui a ferramenta, a gente chama ferramenta retângulo, né, porque você pode fazer vários retângulos, inclusive o próprio quadrado. Então aí você tem aqui onde você o mouse já com a ponta, né, com a ferramenta ativada, e eu posso criar sem só clicando e arrastando, eu posso criar um retângulo. Para eu criar um quadrado, eu tenho que apertar no Ctrl, tá? Daí eu crio o quadrado. E para eu criar esse quadrado a partir de onde eu cliquei, eu tenho que apertar no Shift e no Ctrl para ser um quadrado. Se eu apertar só no Shift, eu vou criar retângulo a partir do centro. Desculpa. O centro, ele é a partir de onde eu cliquei, tá? É a partir do centro, mas é de onde eu cliquei. Mas vamos supor, por exemplo, que eu queira criar no centro, eu tenho aqui essa área, né, e eu quero criar a partir desse centro que eu quero criar um retângulo interno. Já tenho esse retângulo aqui e eu quero criar ele interno. Então eu vou desmarcar a figura, não está marcado. Mas aí quando eu ativar a ferramenta, né, eu aproximar a ferramenta do centro, ele vai me dizer aqui, ó, ele vai me dando todos os alinhamentos, ou na interseção, ou no centro, ou no nó, ou na borda, eu escolho onde eu quero colocar. Então eu posso criar um quadrado concêntrico a esse retângulo, então eu aproximo aqui no centro, clico, e aí eu aperto no Shift, e ele cria um retângulo. Se eu ficar segurando só o Shift, se eu segurar o Shift e o Ctrl, eu vou criar um quadrado. E aí, soltei, e aí ele criou um quadrado. Agora, aqui eu criei um quadrado dentro desse retângulo. Agora, se eu quiser criar, a partir desse retângulo, um retângulo interno a ele, eu posso clicar no cantinho aqui, né? Qualquer um desses 4 cantos. Clica e arrasta para dentro. Reparem que se eu só arrastar, eu vou criar um retângulo a partir do canto. Mas se eu apertar no Shift, eu vou criar um retângulo a partir o retângulo vai sendo criado em direção ao centro. Ele vai reduzindo em direção ao centro. E aí eu posso agora clicar com o botão direito, sem soltar o esquerdo, e aí eu vou duplicar. Entenderam? Então eu tenho essa possibilidade de fazer, criar o retângulo, criar um quadrado a partir do centro, de um quadrado a partir do centro, segurando Shift e Ctrl, ou criar um retângulo a partir do centro dele, apertando só no Shift. Ou criar o retângulo a partir do canto que eu escolher. Tá? Sem apertar Shift, sem nada, e eu crio um retângulo a partir do canto. Se eu apertar só o Ctrl, eu vou criando quadrado a partir do canto. Se eu apertar só o Shift, eu crio um retângulo a partir do centro. Se eu apertar Shift Ctrl, eu crio um quadrado a partir do centro. Ok? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Próxima ferramenta. Essa daqui é retângulo de 3 pontos, né? Você escolhe um ponto, você clica no canto, segura, e aí com o Shift, segurando o Shift, eu posso fazer alinhamentos. Aqui, por exemplo, estou fazendo uma linha reta, segurando o Shift na horizontal. Se eu levar para a vertical e apertar no Shift, ele vai criar uma linha reta a partir do ponto, né, 90 graus, né, bem alinhado com 90 graus. Aí eu solto, e aí ele me deu um lado do quadrado, do retângulo que seja, e aí eu faço o próximo lado com o próximo clique. Escolho o tamanho e faço o clique.
Então eu utilizei 3 cliques, 3 pontos para fazer esse retângulo. Tá? Aí eu tenho a ferramenta Ellipse, que é ativada pelo F7. E o procedimento é o mesmo. Se eu clicar e segurar e puxar para qualquer canto, eu crio elipses. A partir de onde eu cliquei. Se eu clicar e segurar o Shift, eu faço elipse a partir do centro. E se eu quiser fazer círculo, eu tenho que segurar no CTRL para poder ele ficar círculo, para ficar um círculo perfeito. Então eu vou fazer um círculo dentro dessa elipse. Então eu clico aqui, seguro, CTRL Shift, daí eu criei um círculo a partir do centro da elipse. Né? Aí se eu quiser duplicar esse círculo a partir desse que já existe, eu clico no canto, arrasto para dentro, segurando o Shift. Aí eu criei um círculo concêntrico com o que já existe. Né? Aí aqui eu vou aproveitar e mostrar uma outra situação para vocês, que é essa ferramenta aqui, esses 3 botões aqui, que aí ele tem a elipse pronta, aí tem a torta, que aí eu faço abro uma seção aqui nela, né? E aí eu posso modificar, usando a ferramenta Forma, eu posso modificar essa seção aqui. Por exemplo, quando eu mexi, ela abriu, né? Mas aí ela fechou de novo quando eu mexi no outro canto. Muitas vezes ela abre sem querer, mas você tem a opção de fechar também. Tá? Eu clico de volta, olha, ela abriu aqui, mas eu quero que seja uma fatiada. Eu vou lá em cima e clico de volta em torta. Mas se eu quiser deixar aberto, eu clico em arco. E aí eu posso modificar o arco. Posso colocar o arco aonde eu quiser. Ok? E esse botão aqui, ele muda de direção. É lá em cima, ó, mudar de direção. Então, ao invés de ser a abertura, fica sendo a outra parte. Né? Você pode modificar a espessura, pode modificar também o tipo de traço. Ok? Esse botão, esse aqui, ele é um botão que aparece sempre, que você pode, em algumas formas, você pode utilizar, circundar com o texto. E aí eu vou explicar para vocês quando estiver falando sobre o texto mais adiante. Aqui você muda a camada, e eu vou falar sobre camada ainda para vocês. E aqui eu posso converter em curva. Então deixa eu voltar para cá, para outra forma, para poder explicar o converter em curva. Vou botar aqui um ponto. Então, por exemplo, aqui eu deixei essa forma e vou converter em curva. Significa o quê? Que agora esses nós eles estão livres da forma elíptica. Não, as linhas elas não estão vinculadas àquela forma. Aqui, por exemplo, nesse círculo, o círculo aqui de fora, eu tenho aqui um nó só, porque o resto ele tá vinculado à forma elíptica. Aí eu posso mexer nesse nó e abrir ele como se fosse um arco, uma pizza aqui. Então, se eu converto em curva, aí sim ele mostra os outros nós que compõem essa forma. E eu posso mexer nesses nós. Posso modificar eles, posso transformar eles em curva, lá em cima converter em curva, aí eu vou aproximar aqui dele, e aí eu posso vir deletar, aí ele vai já suavizar para mim, eu tirei aquele nó, ele suavizou. Eu posso fazer isso aqui nos dois de baixo também, e aí ele suavizou. Aí, não, mas eu queria que ficasse uma onda, então eu preciso acrescentar nós. Acrescentei o nó aqui, e aí agora eu tenho 3 nós que vão compor essa curvatura. Primeiro eu vou fazer um cúspide nesse aqui, ó, lá em cima. Nó cúspide, e aí agora eu vou deletar os outros dois de baixo. Aí ele fez a curva que eu quis. Né? E aí isso você vai ajustando a sua curva do jeito que você quer. Repare que eu mexi na linha de baixo, a de cima modificou também. Ok? Então eu posso selecionar todos os nós aqui, selecionar todos e fazer um cúspide em todos. Aí eu venho aqui e posso mexer na curvatura. Repare. Ah, mas eu quero alinhar uma com a outra. Aí eu puxo daqui da régua, eu puxo uma linha guia. Aí eu venho e coloco aqui, por exemplo, essa daqui que eu quero que seja a referência. Então eu coloco aqui, ó, a borda mostrou para mim que ela está encostada na figura. Para isso, lembre-se que tem que estar ativada, o alinhamento tem que estar ativado em objetos.
Tá? Aqui, ativado página, você vai alinhar pelos cantos da página. E em diretrizes significa que você vai alinhar o objeto a essa linha guia qualquer linha guia que eu construir. Então eu vou ativar diretrizes também. Por quê? Porque agora eu vou alinhar o objeto para essa diretriz, essa linha guia. Antigamente era chamado de linha guia, eles mudaram o nome para diretriz. Daí então eu venho aqui, eu vou clicar na linha, ó, eu vou clicar aqui na linha e vou puxar ela até ela ser atraída pela linha, pela diretriz. Aí eu tenho aqui, ó, aqui está alinhado na diretriz. E aí eu tenho agora também aqui alinhado pela diretriz. Então agora eu estou explicando para vocês como vocês utilizam as diretrizes, as linhas guias para poder alinhar os objetos, ok? Então as linhas guias elas são retiradas daqui da régua, tanto a vertical como a horizontal. Então eu posso ir mexendo nelas, puxando para lá, para cá, e eu posso também predefinir a localização delas. Ok, então peraí só para mostrar para vocês. Eu vou dar um Shift F4 para mostrar a página inteira. Então vamos supor que vocês queiram colocar uma margem de 1 centímetro em todas as áreas, em todos os lados. Tem algumas formas de você fazer isso, para colocar uma margem de 1 centímetro em todos os 4 cantos da página. Então, a gente sabe que a medida aqui do A4 é 297 por 210. Então, essa minha diretriz aqui, ela está na posição 198. Então, para 210, né, para ter uma margem de 1 centímetro, 210 ele teria que estar em 200. Então, eu digito 200 aqui. Aí ela ficou na distância, uma margem de 1 centímetro. Aqui essa, ela está a 10, no eixo X a 10, 0,3339. Então, boto 10, aí já ficou. Já essa daqui, eu preciso colocar aqui numa distância de 1 centímetro. Então, eu cheguei para cá e ela ficou em 9. Então, significa que o zero é aqui embaixo, né? Reparem que o zero está bem aqui, ó, na régua. E aí eu vou colocar ela em 10. Ok? E a última lá, né, eu vou puxar até lá. E aí ela vai ficar 200 e pouco. Eu vou soltar aqui, ó, 287. Então, se é 297, então eu só preciso tirar esse 00 daqui. Esse 04 botar 0, né? Então agora eu criei margens de uma margem de 1 centímetro para todos os lados. Ah, mas eu quero de baixo maior, então eu clico aqui, em vez de ficar 10, eu vou colocar 20. Aí eu tenho agora uma margem de 10, 10, 10, de 10, 10, 10, 20. Aí você escolhe. Aí para que serve isso? Essa aqui é a área onde eu vou trabalhar meu layout. Ah, eu quero dividir ao meio. Eu puxo uma linha guia e boto ela em qualquer lugar, aperto P. Aí ela fica no meio do layout. Ah, mas aí eu quero colocar aqui margem também de 1 centímetro para um lado e para o outro. Então o que eu faço? Aqui ela está em. Aqui, essa aqui está em 148,5. E eu quero deixar uma margem de 1 centímetro. Eu quero que fique aqui. Se eu colocar texto, imagem, eu quero que tenha uma distância entre eles de 1 centímetro. Aí uma outra forma de fazer isso, eu vou, por exemplo, agora criar um retângulo de 10 por 10. Eu vou fazer aqui 10 por 10. Então aqui ele está com 20, 20, então eu vou botar 10. Ele tá ativado o cadeado, então ele vai fazer proporcional. Aí eu vou apertar no P. Deixa eu tirar essas figuras geométricas aqui, essas figuras aleatórias. Então eu tenho aqui o quadrado de 10 milímetros, então eu tenho 5 milímetros para um lado e 5 milímetros para o outro. Aí eu vou pegar uma linha guia, arrastar até a borda e duplicar. Aí eu pego outra linha, arrasto até a outra borda e duplico. Então agora eu tenho uma margem, uma distância entre uma coluna e a outra de 1 centímetro. E o meio aqui separando, né? Aí eu posso deletar esse quadrado e pronto. Aí o que eu tenho? Essas linhas guias elas servem como referência, mas se elas estiverem soltas, eu posso acidentalmente tirar elas do lugar. Então eu seleciono em uma delas e aí eu faço Ctrl A. Quando eu faço Ctrl A, eu estou selecionando todas as outras linhas guias, tanto é que elas ficaram vermelhas. Aí eu venho aqui, clico com o botão direito em uma delas e bloqueio.
Todas as linhas guias estão bloqueadas. Se eu clicar e arrastar, elas não vão sair, elas vão ficar só vermelho, ó. Mas elas não vão sair, está bloqueado, qualquer configuração, e aí eu tenho lá o cadeado para desbloquear, se eu quiser. E aí eu tenho a opção também de desabilitar o alinhamento pela linha guia, né? E aí eu tenho a opção também de fazer com que elas fiquem, ou mostrar elas numa, aqui do lado direito, né, na janela de encaixe, está mostrando para mim onde estão posicionadas todas as linhas guias, verticais e horizontais. Então, quando eu ativei aqui. E o outro botão, você tem aqui a opção de pré-definir. Você pode chegar lá e modificar algumas configurações da linha guia, como cor e etc. Né? Você coloca aqui margem de 1 centímetro pré-definida, cor padrão, né? Você pode deixar já. Então, mostra a área de sangramento e etc. Mas isso fica para depois, tá? Porque eu não vou falar mais disso lá na frente. Ok? Então, aqui eu tenho a opção também, para finalizar esse primeiro vídeo, de mostrar, aqui está ativado, mostrar as linhas guias, que são as diretrizes, ou então você oculta. Ah, eu não quero aquelas linhas, eu quero ver meu layout como está sem linha. Aí você pode vir aqui e ocultar, né? Aí, mostrar e ocultar. Deixa eu fechar a janela de encaixe. Então eu vou deixar ela à mostra, para poder a gente encerrar essa primeira parte. Ok? Então essa é a primeira parte da nossa aula de hoje. E assistam já a próxima, que a gente vai continuar falando sobre formas e outras ferramentas. Beleza?